No princípio, Deus criou os céus e a terra. A mensagem é: Deus é amor. Está escrito em tudo o que ele criou. Você já esteve em algum lugar muito escuro sem nenhuma luz? Era exatamente assim quando Deus começou a criar o nosso mundo. Deus olhou para aquele espaço escuro e cheio de água. Estava na hora de colocar em ação o seu plano para a terra. E disse Deus: haja luz. E de repente houve uma luz brilhante. Então ele separou a luz da escuridão e chamou a luz dia e a escuridão noite. Esse foi o primeiro dia da criação. Em seguida, Deus olhou à sua volta. A água cobria todas as coisas. Ele falou e as águas se separaram, formando o ar que chamamos de firmamento. Esse foi o segundo dia da criação. Deus olhou de novo para aquele mundo cheio de água e disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Enquanto ele falava, aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra e as águas de mares. Ele olhou para a terra e o mar e viu que era muito bom. Depois ele disse: que a terra produza relva, ervas e árvores, que a relva e as ervas produzam sementes segundo a sua espécie e que as árvores produzam frutos também segundo a sua espécie. E Deus olhou para tudo aquilo, as ervas, as árvores, e achou que era muito bom. Esse foi o terceiro dia da criação. Deus olhou para o céu e disse: haja luzeiros no céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para iluminar a terra e para definir estações, dias e anos. Assim, Deus fez 2 grandes luminares, o sol e a lua. O sol, cuja luz era mais forte, para brilhar durante o dia, e a lua, cuja luz era mais fraca, para brilhar à noite. Deus também fez as estrelas, e ele olhou para o sol, para a lua e as estrelas e viu que era tudo muito bom. Este foi o 4º dia da criação. Então, Deus disse: encham-se as águas de seres vivos, voem as aves sobre a terra e sob o firmamento do céu, enchendo o ar com o seu alegre canto. Deus olhou para os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas. Sejam férteis e multipliquem-se. Este foi o 5º dia da criação. Produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos na terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim se fez, e viu Deus que era muito bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem-se rente ao chão. Criou Deus o homem e a mulher e os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham e cuidem de toda a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus olhou para todas as coisas que ele criou e ele viu que era tudo muito bom. E este foi o 6º dia da criação. Deus criou o mundo em 6 dias. Quando terminou de deixá-lo bem bonito, ele deu a Adão e Eva para que eles cuidassem dele. Ainda hoje, Deus quer muito nos dar presentes maravilhosos. E ao olharmos para as coisas magníficas da natureza, nos lembremos que Deus fez tudo isso com muito carinho e que possamos agradecer a Ele por esses presentes maravilhosos. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A mensagem é: Deus me envolve com seus presentes de amor. Deus criou este mundo em 6 dias para pessoas muito especiais. Vamos ver como ele fez isso? Deus havia criado o sol e a lua.
criou plantas, peixes, aves e animais. Ele olhou para todas essas coisas e viu que tudo era bom, mas a sua criação ainda estava incompleta. Havia chegado o momento de criar pessoas. O modo de criar pessoas seria diferente do modo de criar outros seres e plantas. As pessoas seriam feitas à imagem de Deus, ou seja, semelhantes a Ele. Elas teriam domínio sobre os animais. Assim, Deus formou um homem do pó da terra, modelou cuidadosamente o corpo do homem, seus dedos, suas articulações, seus olhos, ouvidos e boca. Quando Deus terminou de modelar o homem, ele se curvou e soprou no nariz dele. E o homem começou a respirar. Abriu os olhos, sentou e olhou em volta. Deus sorriu para o primeiro homem e lhe deu o nome de Adão. Havia muito para fazer ainda aquele dia. Deus disse a Adão que ele seria responsável por todos os animais. Seu primeiro trabalho seria dar nome a cada um deles. Com certeza, Adão riu ao ver os macacos pendurados nos galhos das árvores, tagarelando uns com os outros. Ele deu um largo sorriso ao ver o elefante com a sua longa tromba e suas enormes orelhas de abano. Parou para acariciar o acanhado cervo e brincar com o urso. Mas Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele." Adão com certeza percebeu que as criaturas tinham companheiras. Eles tinham criaturas semelhantes a eles que faziam companhia e que podiam se comunicar e compartilhar coisas. Mas ele, Adão, não tinha ninguém que servisse de companhia para ele. Dessa vez, Deus não modelou uma pessoa do pó da terra. Ele fez com que Adão dormisse profundamente. Então, ele tomou uma das costelas de Adão e criou uma mulher. Quando Adão acordou, Deus lhe apresentou a mulher e Adão ficou muito contente e disse: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." E Adão chamou a primeira mulher de Eva. No fim do dia, Deus contemplou tudo o que ele tinha criado. Viu as plantas, as árvores, os peixes, os animais e Adão e Eva. Foi um belo dia e Deus disse: "Eis que tudo é muito bom." Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. A mensagem é: o sábado é o presente especial de Deus para nós. Alguma vez você já olhou para um presente que recebeu e não conseguiu se lembrar de quem ganhou? Quando Deus criou o mundo, ele sabia que com tantas coisas para fazermos, as pessoas poderiam se esquecer de quem lhes dera toda a maravilhosa natureza. Talvez até se esquecessem dele. E por isso, ele deu um dia muito especial como presente. Deve ter sido mais ou menos assim quando Deus falou sobre isso a Adão e Eva. Estava chegando o fim do sexto dia da criação. Adão e Eva se encontraram com Deus debaixo da árvore da vida. "Vocês estão vendo o sol se pôr?" Deus deve ter perguntado. "Eu gosto da maneira como o céu fica rosado, alaranjado e vermelho quando o sol se põe. Vocês gostam?" Enquanto observavam o pôr do sol do seu primeiro dia de vida, Adão e Eva ouviam o que Deus dizia. Quando o sol se põe, começa um novo dia. Este pôr do sol dá começo ao dia mais especial de todos. Tudo o que fizemos na Terra é um presente para vocês. Há muitas coisas bonitas e interessantes, e vai levar muito tempo para vocês descobrirem tudo o que tem por aqui. Mas deixamos o melhor presente para o fim. É o presente de um dia especial, o sétimo dia, e vamos chamá-lo de sábado. Um dia chamado sábado? Adão e Eva queriam saber mais sobre ele. Deus explicou que ele, Jesus e o Espírito Santo estavam muito felizes com todas as coisas criadas. Quando vocês tiverem filhos e eles também tiverem filhos e todos aprenderem mais sobre este mundo, vocês estarão muito ocupados. Nós queremos ter certeza de que vocês terão tempo suficiente para passar conosco.
Queremos que se lembrem de que criamos este mundo inteiro só para vocês. Por isso fizemos um dia especial no fim da semana, um dia diferente de todos os outros. Será um dia para parar de pensar em todas as coisas que vão manter vocês ocupados durante os 6 dias de cada semana. Assim, vocês passarão um dia inteiro com a gente. Podemos fazer ideia do que aconteceu naquele primeiro sábado de manhã. Talvez Deus tivesse chamado Adão e Eva para a sombra da árvore da vida. Quem sabe eles tivessem ouvido Deus dizer pela primeira vez: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você pode imaginar uma voz retumbante que enche o ar? Talvez um coral de anjos tivesse cantado um hino especial e tocado instrumentos musicais. Quem sabe Deus tivesse contado a Adão e Eva o quanto ele e Jesus apreciaram planejar esse belo mundo. Que dia maravilhoso! Adão e Eva passaram cada minuto do dia com Deus que os criara. Eles apreciaram a bela terra que podiam ver em todas as direções e provavelmente disseram um ao outro: Deus deve nos amar muito. Somente alguém que nos ama poderia fazer algo assim tão perfeito. Seu amor por nós enche-nos de amor por ele também. A cada sábado no Jardim do Éden, Adão e Eva se encontravam com Deus. A cada sábado lembravam novamente de como Deus criara o mundo para eles, como os criara e como os amava muito. Nós também podemos passar o dia inteiro com Deus a cada sábado. Deus deseja que amemos esse dia especial que Ele fez para nós. Ele quer que apreciemos estar com Ele e aprender mais sobre o seu amor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A mensagem é: quando erramos, Deus ainda nos ama e nos perdoa, se nós realmente nos arrependermos. Você já fez alguma coisa errada e depois teve medo de dizer que tinha feito? Adão e Eva se sentiram assim, e provavelmente aconteceu mais ou menos assim. Adão e Eva estavam muito felizes no jardim que era o seu lar. Para eles, a melhor parte do dia era o entardecer. Esse era o momento em que Deus geralmente conversava com eles. No sábado, o 7º dia, eles passavam o dia inteiro juntos com Deus. Imagino que eles desejavam que o sábado nunca tivesse fim. Deus falou para eles que eles deviam comer de todas as árvores do jardim, exceto de uma delas, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: vocês não devem nem tocar no fruto dessa árvore, pois se dele comerem, certamente morrerão. Um dia, Eva estava andando pelo jardim e se aproximou daquela árvore. Ao olhar para ela, uma linda criatura, a serpente, começou a falar com ela. É assim que Deus disse: não comam de toda a árvore do jardim? Eva sabia que devia sair daquele lugar, mas não saiu. Em vez disso, respondeu para a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, senão vocês vão morrer. A serpente respondeu: certamente não morrerão. Vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. Comendo do fruto, vocês serão inteligentes. Eva estendeu a mão e tocou o fruto. Nada aconteceu. Então, ela tomou o fruto e deu uma mordida. Era saboroso. Ela pegou outros frutos e levou também para Adão. Quando Adão percebeu que Eva havia comido do fruto, ele também comeu. Assim que Adão mordeu o fruto, algo aconteceu. Eles perceberam que estavam nus. Sentiram-se envergonhados e com muito medo. Sabiam que tinham errado. Correram até uma figueira e usaram suas folhas para fazer vestes para se cobrirem. À tardinha, quando ouviram que Deus andava pelo jardim, eles se esconderam. Tiveram vergonha de encontrá-lo. Quando Deus os encontrou, perguntou: por que vocês estão escondidos? Ouvimos os teus passos no jardim e ficamos com medo. Deus sabia o que eles tinham feito e estava triste. Eles teriam que sofrer as consequências. Ele lhes disse que teriam que morar fora do belo jardim. Começaram a envelhecer e, finalmente, iriam morrer. A vida fora do jardim seria difícil.
Haveria espinhos nas plantas, os animais se tornariam ferozes e temíveis, e todas as outras coisas também morreriam, até as plantas e os animais. Adão e Eva ficaram muito tristes, mas em meio a toda a tristeza, algo maravilhoso aconteceu. Deus não os deixou sozinhos. Contou para eles sobre seu plano de acertar tudo de novo. Ele enviaria à terra o seu próprio filho. Seu filho morreria e levaria a culpa por todos os erros que Adão e Eva cometeram. Então eles começaram a compreender o que significava morrer e entristeceram-se mais ainda. Sim, Deus perdoou Adão e Eva pela desobediência deles e perdoará você também se você realmente se arrepender e pedir perdão pelos seus erros. Ele deseja ajudar você a fazer o que é correto e quer que você esteja preparado para ir para o céu quando Jesus voltar à terra. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A mensagem é: adoramos a Deus ao confiarmos nele em todas as situações. Você já viu esta brincadeira? Sara e suas irmãs brincam assim. Ela fica ao meio e se joga nos braços das irmãs para frente e para trás. Ela confia que suas irmãs vão pegá-la e elas sempre pegam. Há muito tempo atrás, os israelitas aprenderam que podiam confiar em Deus. Moisés fez uma longa viagem de volta ao Egito. Em algum lugar do deserto, seu irmão Arão veio avisá-lo. Deus me enviou para ajudar você. Juntos, vamos enfrentar o faraó. Depois de se reunirem com os líderes israelitas, eles foram ao palácio de Faraó. Moisés falou com coragem. Tenho uma mensagem de Deus para você. Ele disse: deixe o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. Mas o faraó respondeu: quem é esse Deus? Eu não o conheço e não deixarei ir os israelitas. Então Moisés disse: deixe-nos ir, senão Deus responderá com pragas e com espada. Mas Faraó recusou e despediu Moisés e Arão. Então, ele mandou seus capatazes fazerem com que os israelitas trabalhassem mais ainda. Todos os dias, Faraó saía para adorar no rio Nilo. Deus enviou Moisés até ali, e ele disse a Faraó: se você não der ouvidos à mensagem de Deus e deixar saírem os israelitas, algo terrível acontecerá. As águas se transformarão em sangue e todos os peixes morrerão. Faraó recusou-se deixá-los ir. Então, Moisés estendeu seu cajado e a água do rio se transformou em sangue. Mas Faraó não mudou de ideia mesmo assim. 7 dias depois, Moisés falou de novo com Faraó para que deixasse o povo sair para adorar no deserto. E mais uma vez, ele disse não. Moisés então disse: o Senhor disse: enviarei uma praga de rãs. Elas estarão em todos os lugares, na sua cama, nos alimentos e até dentro dos seus fornos. E assim aconteceu. As rãs apareceram em todos os lugares. Então, Faraó mandou chamar Moisés. Tire essas rãs daqui e eu deixarei o seu povo ir. Pouco tempo depois, havia um monte de rãs mortas por todo o país. Mas Faraó mudou de ideia assim que elas morreram. Deus mandou Moisés falar de novo com Faraó. E ele disse não novamente. Moisés disse: Deus vai enviar uma praga de piolhos sobre o Egito. Logo, os piolhos atingiram pessoas e animais em toda parte. Os conselheiros de Faraó disseram: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó não os ouviu. Por isso, Deus mandou Moisés mais uma vez até o Faraó. Ele pediu novamente, mas Faraó recusou. Então, Moisés deu outra mensagem. O Senhor enviará ao Egito enxames de moscas. O ar ficará escuro por causa delas. E aconteceu exatamente como Moisés tinha dito, mas não havia moscas nas casas dos israelitas. Então, o faraó mandou chamar Moisés de novo e disse: Vou deixar seu povo ir, só não vão muito longe.
Mas assim que as moscas desapareceram, Faraó mudou de ideia outra vez. E Moisés foi falar com Faraó de novo. Deus disse: "Se você continuar recusando deixar meu povo ir, todos os seus animais vão morrer." No dia seguinte, todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas Faraó não mudava de ideia. Em seguida, Deus mandou Moisés espalhar cinzas pelo ar diante de Faraó. Ele fez e todos os egípcios ficaram cheios de tumores e feridas na pele. Mas ainda assim, Faraó não voltava atrás. Então, Deus mandou dizer a Faraó para deixar seu povo ir, ou haveria uma grande tempestade de granizo. A tempestade veio por todo o Egito, menos sobre as casas dos israelitas. Então, Faraó admitiu seu pecado e que Deus era justo. Ele chamou Moisés e disse: "Eu deixarei seu povo ir, mas peça a Deus para parar essa tempestade." Mas quando a tempestade acabou, Faraó mudou de ideia de novo. Deus enviou mais 2 pragas depois disso. Gafanhotos apareceram e comeram todas as plantações. E houve 3 dias de trevas, onde nenhum egípcio conseguia enxergar nada, mas os israelitas tinham luz. Mesmo assim, o faraó recusou deixar o povo ir. 9 vezes Deus enviou pragas sobre o Egito. Os egípcios adoravam o rio Nilo e as criaturas envolvidas nas pragas. Deus provou a eles que os seus deuses não podiam ajudá-los. 9 vezes Deus deu a Faraó uma oportunidade de reconhecer que o Deus dos israelitas era o verdadeiro Deus, e 9 vezes Faraó se recusou a ouvir. 9 vezes Deus mostrou aos israelitas que ele era o seu Deus e que eles podiam confiar completamente nele. Como eles podiam saber disso? Porque Deus os manteve a salvo em todas as pragas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A mensagem é: adoramos a Deus por nos resgatar do pecado. Você já brincou de ser prisioneiro ou de ser apanhado em alguma armadilha? Alguém libertou você? Para os israelitas, não era uma brincadeira. Eles foram apanhados e levados para o Egito. Mas Deus tinha um plano para libertá-los. Deus deu a Moisés uma missão especial. 9 vezes ele foi a Faraó e pediu que deixasse os israelitas saírem do Egito. 9 vezes Faraó disse não. Deus enviou terríveis pragas sobre a terra. A água se transformou em sangue. Rãs, piolhos e moscas cobriram a terra. Rebanhos morreram, pessoas sofreram com terríveis feridas na pele. Uma tempestade de granizo destruiu quase toda a plantação, e o que sobrou, os gafanhotos comeram. Durante a 9ª praga, tudo ficou completamente escuro por 3 dias, e os egípcios não conseguiam sair de casa. Depois disso, Faraó ameaçou matar Moisés se ele o encontrasse. Então Deus falou a Moisés sobre a última e mais terrível praga. Haverá mais praga. Depois disso, o faraó deixará vocês ir. À meia-noite, enviarei um anjo de morte pelo Egito, e todos os primogênitos morrerão. Mas protegerei o meu povo se ele fizer o que eu pedi. Povo de Israel, ouçam as instruções que Deus nos deu. Sigam tudo o que ele disse e todos estarão seguros. Se não seguirem, muitos morrerão. Cada família deverá escolher um cordeiro perfeito de 1 ano. Dentro de 4 dias, por volta do pôr do sol, o pai de cada família deverá matar o cordeiro. Quando o dia chegou, as famílias israelitas seguiram as instruções de Deus. Todos ficaram em suas casas até que começaram a ouvir os gritos. O anjo destruidor passou pela terra do Egito! O anjo destruidor passou pela porta do Egito! E todos os primogênitos dos egípcios morreram, inclusive o filho de Faraó. Faraó finalmente concordou em fazer o que Deus tinha pedido e mandou que os israelitas saíssem do seu país imediatamente. Todos pegaram suas coisas com alegria
Eles riam e gritavam: Somos livres! Finalmente estamos livres! Aquela refeição se tornou conhecida como a Páscoa. Todos os anos, os israelitas celebravam para recordar como Deus os libertara dos egípcios. O povo judeu ainda a celebra até hoje. A Páscoa também era um memorial da promessa de que Jesus viria à Terra e morreria pelos nossos pecados. Assim como o sangue do Cordeiro salvou da morte os primogênitos na primeira Páscoa, a morte de Jesus salva a todos nós de nossos pecados. Se crermos em Jesus e o amarmos, seremos livres e, por causa da sua morte, poderemos viver com ele no céu. Que Deus maravilhoso! Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A mensagem diz: louvamos a Deus por suprir nossas necessidades. Você já esteve com muita sede e não conseguiu encontrar nada para beber? Foi assim que os israelitas se sentiram quando chegaram ao novo lugar de acampamento e não encontraram água. Vejamos o que aconteceu. Era tempo de mudar novamente. Os israelitas estavam se acostumando a montar o acampamento. A essa altura, eles já conseguiam montar suas tendas e desmontá-las rapidamente. A vida no deserto era muito diferente da vida no Egito. No Egito, eles trabalhavam como escravos construindo palácios e templos. No deserto, eles iam de um lugar para o outro, seguindo a orientação de Deus. Deus os havia protegido de muitas maneiras. Ele os protegera quando as pragas sobrevieram ao Egito. Quando o faraó os perseguira, Deus abriu um caminho de escape através do mar. Havia poucas semanas, Deus lhes dera um maná como alimento. Eles podiam ver a presença de Deus em uma grande nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O deserto era um lugar pouco amigável. Fazia tanto calor durante o dia que quase era possível cozinhar sobre as pedras quentes. E durante a noite, a temperatura caía tremendamente. Era preciso agasalhar-se para sentir-se confortável. O povo chegou a Refidim, um novo lugar para acampar. Após a longa caminhada, todos estavam cansados, com sede, com fome e empoeirados. Os rebanhos mugiam pedindo água. As ovelhas e cabras ecoavam a mesma mensagem. Os jumentos sussurravam e batiam o pé, intensificando a súplica. Somente os camelos pareciam não se importar com a falta de água. Haviam armazenado a água em seu corpo e aguentariam ainda um bom tempo sem ela. Todos procuravam ao redor, mas não encontravam água. As pessoas perguntavam umas às outras se alguém havia encontrado água, mas a resposta era sempre a mesma: não, não e não. Logo, o povo começou a procurar Moisés. Quando o encontraram, começaram a se queixar. Dá-nos água. Estamos com sede. Nossas famílias estão com sede. Nossos animais estão sedentos. Precisamos de água ou morreremos. Por que você nos tirou da terra do Egito? Vamos todos morrer de sede. Estamos com sede. Nossas famílias estão com sede. Nossos animais estão sedentos. Precisamos de água ou morreremos. Moisés se entristeceu. Ele sabia que Deus supriria todas as necessidades deles. Todos tinham visto Deus fazendo tantas coisas. Com certeza, podiam entender que Deus os conduzira àquele lugar. Ele certamente lhes proveria água. Moisés então respondeu: Por que estão se queixando a mim? Por que estão colocando Deus à prova? O povo não quis ouvi-lo. Simplesmente continuaram a se queixar. Por que você nos tirou da terra do Egito? Vamos todos morrer de sede. Moisés não sabia o que fazer. Então, decidiu orar a Deus. Ai, que farei com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. Deus respondeu a Moisés: Passe à frente do povo e leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão o cajado com o qual você feriu o Nilo, fazendo a água se transformar em sangue. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha
e dela sairá água para o povo beber. Assim, Moisés chamou alguns líderes dentre o povo e se adiantou. Encontrou a rocha e bateu nela como Deus lhe dissera. E a água jorrou da rocha. Esta fonte de água foi mais que suficiente para todos os animais também. Mais uma vez, Deus suprira todas as suas necessidades. Deus não muda. Hoje, Ele ainda supre nossas necessidades. Que Deus maravilhoso! Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. A mensagem é: ajudo outros a aprender sobre Jesus quando sigo o exemplo dele. Você já observou pessoas pescando? Elas geralmente ficam muito quietas e esperam. Simão Pedro havia estado sentado durante a noite inteira em seu barco e não havia pescado nada. Vamos ler sobre o que aconteceu. Naquela noite, uma brisa suave soprava sobre as águas do lago Genezaré. Simão Pedro estava pescando com seus companheiros Tiago e João. Ele jogara sua rede de pesca sobre as águas e ouvira seu barulho característico ao cair na água. Lentamente, a rede desapareceu abaixo da superfície das águas. Com certa frequência, Simão Pedro verificava a posição da lua e das estrelas para saber as horas. Dentro de pouco tempo, nasceria o sol e amanheceria o outro dia. E ele ainda não conseguira pegar um único peixe. Tiago e João, em seu barco, também não haviam conseguido pegar nada. Depois de mais algum tempo de espera, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco, mão após outra. Ele esperava ver o brilho fraco de algum peixe à luz do luar, mas não havia nada. Empilhou dentro do barco a rede molhada e então começou a remar em direção à praia. O céu começou a mudar o seu colorido negro para um rosa amarelado. Chegando à praia, Simão estendeu sua rede e começou a limpá-la. Estava tão ocupado que não percebeu a aproximação de Jesus. Ele chegava cada vez mais perto, seguido por uma multidão. Ele falava ao povo sobre como Deus ama cada pessoa. A multidão seguia Jesus tão de perto que ele entrou no barco de Simão Pedro para evitar ser empurrado para dentro do lago. Simão Pedro ficou contente por poder compartilhar com Jesus seu barco. As pessoas não queriam ir embora. Por isso, Jesus disse a Simão Pedro: Vá para águas mais profundas. Lancem as redes para pescar. Mestre, Tiago e João e eu tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como és tu que estás falando, vou lançar a rede outra vez. Com um impulso, ele lançou a rede ao ar. Ela caiu borrifando água para todos os lados e, silenciosamente, afundou sobre a superfície das águas. Dentro de poucos minutos, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco. Quase sem poder acreditar, ela estava tão pesada. A rede estava cheia de peixes que se debatiam. Estava tão cheia que começava a romper-se. Simão Pedro chamou imediatamente Tiago e João para ajudar. Tragam aqui seu barco, por favor, me ajudem. Em poucos minutos, ambos os barcos estavam cheios de grandes peixes prateados. Os montões de peixes começaram a alcançar as bordas dos barcos e ameaçavam afundá-los. Quando Simão Pedro viu tantos peixes, prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Afaste-se de mim, Senhor, pois sou pecador. Mas Jesus respondeu: Não tenha medo. Siga-me. De agora em diante, você será pescador de homens. Simão Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos até a praia e os deixaram ali, voltando às costas à maior pesca da sua vida. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Serviriam a Jesus enquanto vivessem. E muitas pessoas aprenderiam sobre Jesus por causa do trabalho deles. Eles realmente se tornaram pescadores de homens. Não vim para chamar justos, mas pecadores. A mensagem é: Deus convida todos a fazerem parte de sua família.
Você já se sentiu muito sozinho, como se ninguém se importasse com você? Como se não tivesse amigos? Era assim que Mateus se sentia até encontrar Jesus. Então tudo mudou. Quando os romanos conquistaram a Judéia, exigiram que todos os judeus pagassem impostos. Ninguém gosta de dar dinheiro, principalmente a um exército que invade o seu país. Por isso, a maioria das pessoas estavam zangadas. Muitos procuravam encontrar maneiras de evitar pagar os impostos. Os romanos empregaram judeus para ajudar a cobrar os impostos. Foi assim que Mateus conseguiu trabalho na coletoria pública. Sua função era certificar-se de que as pessoas pagariam os impostos públicos. Logo, seus velhos amigos deixaram de falar com ele. Os romanos também não gostavam dele. Eles o tratavam como servo e, geralmente, o ignoravam. Tudo o que queriam era dinheiro. As únicas pessoas que falavam com ele eram os outros coletores ou cobradores de impostos. As pessoas costumavam dizer que todos os cobradores de impostos eram mentirosos, trapaceiros e ladrões. Mas haviam bons cobradores de impostos também. Os romanos não pagavam salários aos coletores de impostos. Eles achavam que os coletores cobrariam sempre um pouco a mais das pessoas e que o dinheiro extra que recebessem seria deles. Por isso, a maioria dos cobradores de impostos cobrava mais do que o normal das pessoas. Já fazia algum tempo que Mateus tinha ouvido falar de um homem chamado Jesus. Enquanto as pessoas esperavam para pagar seus impostos, elas conversavam umas com as outras. E foi assim que Mateus descobriu o que estava acontecendo na cidade. Pelo que ele ouvia, Jesus parecia ser fantástico. Ele curava pessoas que não andavam nem viam. Às vezes, Mateus via pessoas saltando de alegria. Outras pessoas diziam que ele podia perdoar pecados. Mateus pensava sobre essas coisas. Será que Jesus podia perdoar os pecados dele? Um dia, algo maravilhoso aconteceu. A princípio, Mateus pensou que fosse um alvoroço na rua. Sentiu-se desconfortável. De repente, Jesus estava em pé diante de Mateus, falando com ele. Mateus, venha e siga-me. Mateus não hesitou. Levantou-se, deixou tudo por conta dos outros cobradores de impostos e seguiu a Jesus. Mateus decidiu seguir a Jesus para ser um dos seus ajudantes. Ele queria que os outros soubessem e, por isso, ofereceu uma grande festa para todos os seus amigos. Queria que todos também tivessem a oportunidade de se encontrar com Jesus. Os escribas e fariseus foram ver o que estava acontecendo. Viram que Jesus era um dos convidados de Mateus. Viram que ele comia com os cobradores de impostos, os publicanos, e ficaram escandalizados. Jesus, por que você está comendo com os publicanos e pecadores? Jesus olhou para eles e sorriu. Os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes sim. Eu não vim para chamar justos ao arrependimento. Vim para ajudar os pecadores a se arrependerem. A resposta de Jesus deu esperança a todos nós. Ninguém deve ser deixado fora da família de Deus. Todos são bem-vindos à sua família. E você, já se uniu à família de Deus? Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. A mensagem é: pessoas como eu são bem-vindas na família de Deus. Você se lembra de alguma ocasião em que um visitante importante veio à sua cidade? As pessoas fizeram o quê? Saíram fotografias no jornal? Você acenou para ele? Em nossa história de hoje, alguém muito importante acabou de chegar na cidade. Deve ter acontecido mais ou menos assim. Você já ouviu a notícia? Jesus está na cidade! Repetidas vezes, as pessoas da cidade davam notícias umas às outras. Jesus está aqui! Todas as pessoas queriam ver Jesus. Homens deixavam seu trabalho e se apressavam para ouvi-lo falar. Amigos e familiares ajudavam as pessoas doentes a chegarem perto dele.
Elas haviam ouvido como ele curava outras pessoas. Talvez ele pudesse curá-las também. Todos ficavam admirados ao ver Jesus entre as pessoas. Viam quando os cegos voltavam a ver, riam com os paralíticos que podiam saltar e correr outra vez. Viam pais, mães e crianças sadias novamente. Todos eram ajudados e ninguém era despedido sem atenção. Quando as mães ouviram falar de Jesus, elas também quiseram vê-lo e queriam que ele abençoasse as suas crianças. As crianças ficaram entusiasmadas. Elas iriam ver Jesus. Crianças de todos os lugares amavam a Jesus. Ele sorria para elas, falava para elas bondosamente e contava histórias muito maravilhosas. Ele gostava das flores e de outros objetos que as crianças davam para ele. Dentro de pouco tempo, várias mães se apressavam pelas ruas da cidade. Algumas chamavam suas amigas. Venham conosco, vamos ver Jesus! As crianças convidaram seus amiguinhos e assim muitos se apressavam para ver Jesus. Mas as mães com crianças pequeninas não podiam andar muito depressa. As crianças andavam mais devagar. Finalmente, todas as mães e crianças se juntaram à multidão em volta de Jesus. Elas estavam atrás, procurando olhar por cima do ombro das outras pessoas que estavam ali. Imagino que algumas das crianças tenham procurado passar por entre as pessoas para se aproximarem de Jesus. Mas elas não conseguiam chegar perto dele. Todos queriam vê-lo e parecia que todos se empurravam tentando chegar mais perto de Jesus. As mães já estavam quase sem esperança. Será que alguém podia ajudá-las a ver Jesus? Talvez os discípulos pudessem ajudá-las. As mães, com seus filhinhos, se dirigiam até os discípulos. Mas eles franziam a testa quando as viram se aproximar e balançaram a cabeça em sinal de desaprovação. Vão embora! Vocês não percebem que Jesus está muito ocupado? Não percebem que ele já está muito cansado? Jesus percebeu o que estava acontecendo. Esperem aí. Deixem vir as minhas crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Os discípulos e a multidão ficaram surpresos. Eles abriram caminho para que as mães com crianças passassem e chegassem perto de Jesus. Ele tomou bastante tempo com elas, pegou as crianças no colo e as abençoou. Imagino que ele deve ter dito às mães como amava aquelas crianças. Talvez tivesse falado às mães sobre como educar os seus filhos para amarem a Deus. Não sabemos exatamente o que Jesus disse às mães e às crianças naquele dia, mas temos certeza de que ele não ficou zangado com elas por quererem vê-lo. Ele ficou feliz, ficou alegre por poder falar com elas. Jesus continua amando as crianças e as suas mães. Ele deseja que você vá a ele hoje e também quer que você faça parte da família dele. Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. A mensagem é: demonstro o amor de Deus quando corrijo os meus erros. Você já foi assistir um desfile ou jogo e não conseguiu ver o que estava acontecendo? Talvez seu pai tenha colocado você sobre os ombros. Se isso já aconteceu, você pode imaginar como Zaqueu se sentiu ao encontrar-se atrás de uma multidão. Zaqueu morava em Jericó. Ele tinha uma das maiores casas da cidade. Ele era muito rico. Mas ninguém gostava dele, porque ele enganava as pessoas e ficava com o dinheiro delas. Todos sabiam disso, mas ninguém podia fazer nada. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos para os romanos. E os romanos não se importavam com o que ele fazia, desde que eles lhe dessem o devido dinheiro do imposto. Por isso, Zaqueu dizia às pessoas que os impostos tinham aumentado. Ele cobrava mais do que era devido para que pudesse guardar um pouco para si. Certo dia, Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava indo a Jericó. Ele já tinha ouvido muito sobre Jesus. Soube que ele curava doentes, paralíticos e cegos. Algumas pessoas até diziam que ele ressuscitava outros. Todas essas coisas faziam de Jesus alguém especial e faziam com que Zaqueu quisesse conhecê-lo. Ele tinha ouvido falar sobre o publicano Mateus e como ele tinha deixado tudo para ser um seguidor fiel de Jesus.
As pessoas comentavam isso por toda a parte. E Zaqueu ficou pensando. Essa era a conversa do povo da cidade? Jesus estava indo para Jericó. Zaqueu decidiu que veria o mestre, ainda que fosse de relance. Fechou seu escritório e foi para a rua. A rua estava lotada de gente. Ele tentou pular para olhar por cima das cabeças, mas não conseguia ver nada. Ele era muito baixinho e ninguém o deixava passar. Mas ele estava determinado. Não ia desistir. Zaqueu olhou e viu uma grande árvore ali perto. Subir em árvores não era coisa de homens adultos, mas ele não via outra saída para ver Jesus. Por isso, subiu na árvore, sentou num galho grande de onde podia ver a rua. Jesus estava caminhando em sua direção. Quando Jesus chegou perto da árvore, ele parou e olhou para cima. Viu Zaqueu e sorriu. E todos olharam para cima e viram Zaqueu também. Zaqueu, desce depressa daí. Quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu não podia acreditar no que estava ouvindo. Jesus iria à casa dele? Ele desceu rapidamente da árvore e conduziu Jesus até sua casa. A multidão abriu caminho, mas começou a resmungar. Como Jesus pode ser hóspede de um pecador? Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu, olhou para o povo que o criticava e disse: Hoje houve salvação nesta casa. É por isso que o Filho do Homem veio, para buscar e salvar o perdido. Antes de Zaqueu ver Jesus, ele já demonstrava estar arrependido de enganar o povo. Depois que viu Jesus pessoalmente, confessou isso diante de todos. Mostrou que o fato de amar a Jesus o ajudou a corrigir seus erros. Jesus também pode ajudar você.